America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 lì un bel mazzolino di fior. No final do século XIX, com o fim da escravidão e a possibilidade de escassez de mão de obra na agricultura, começou no Brasil uma campanha de incentivo à imigração de povos europeus, que, entre outros fatores, corroborava com o projeto de branqueamento do país. Um dos fluxos migratórios mais intensos foi o de italianos. Após a unificação, a Itália passava por um período marcado por uma economia debilitada, superpopulação, doenças e miséria. Muitos núcleos coloniais foram criados em todo o Brasil. Um deles foi montado em São João del Rei, Minas Gerais. Em novembro de 1888, chegaram as primeiras famílias, com a promessa de terra, moradia e sustento. Mas as coisas não ocorreram como previsto. Os imigrantes passaram por muitas dificuldades e tiveram uma vida marcada pelo trabalho árduo. Diante da impossibilidade de abordar as mais de 400 famílias com sobrenomes italianos em São João del Rei, convidamos alguns descendentes a relatarem suas lembranças e histórias. A família era tão valorizada que o meu irmão trabalhava numa empresa de ônibus, ele foi transferido para São Paulo para ser o administrador da firma lá em São Paulo, da empresa lá em São Paulo. Meu pai chorava, pedia, pelo amor de Deus, para ele não ir, que era o primeiro a sair. Meu pai falava, dentro de 1 hora eu reúno a minha família. Se precisar de um documento, vai no Castanheira. Castanheira era o dono do cartório, está tudo lá. A gente dentro de 1 hora levanta todo mundo. E ele fazia questão de reunir, uma vez por ano, a família dele. Meu pai gostava da família, uma coisa que ele importante, que acho que é uma grande qualidade, que ele gostava de ver todo mundo junto, ele gostava de sentar na mesa com todos juntos, né? Ele gostava da presença de todos. Realmente, se não tivesse, ele ficava bravo, né? Não gostava muito, não. A mãe do Pedro escrevia para ele de 15 em 15 dias. Quando ele falou que ia se casar comigo, que era uma brasileira, ela não ficou nada satisfeita. Então ela mandou umas cartas que eu tenho aqui. Ela falava assim, não, vem buscar sua esposa aqui na Itália. Tem uma moça aqui de 20 anos ou 19 anos, era a idade que eu tinha. Muito boa, cozinha muito bem, faz macarrão muito bem, ela vai saber cuidar de você. Você vem aqui, namora ela, que casa e volta com ela. O que você me diz disso? E foi muito custo. Depois ele insistiu, aí mandou pedir os documentos do casamento, aí eles mandaram a bênção, mandaram um telegrama no dia do casamento. E aí, a partir daí, eu fui tentando escrever também para eles, que eu não sabia italiano naquela época, mas eu fui tentando fazer alguma coisinha, mandava umas palavrinhas, etc. Eu fui conquistando a família. Aí no fim já era, filha minha caríssima. Papai, igual ele falava, era assim, sim, não, não, e era um homem assim muito duro, uma personalidade muito forte, ele deixava transparecer e queria que todo mundo fosse. Tanta prova que quando eu fui servir o quartel, eu tive a oportunidade de seguir carreira. Eu fiz muita amizade com o Tenente Nunes, que eu era motorista, e ele tinha um namorado em Barbacena, e eu que conduzia ele para o namoro dele, e o pai dele era general comandante da 4ª Região. Ele pelejava comigo para ir, eu falei, papai não deixa. Eu falei, por que não deixa? É seu futuro, por que ele não deixa? Eu falei, porque eu tenho certeza. E ele veio falar com o papai, eu encaminho tudo, eu só quero seu sim. O papai falou, não. Aí ele perguntou, por quê? É porque os outros nunca seguiram carreira militar. Não vai ser ele o último que vai querer ser carreira militar. E aí a gente, com aquela obediência total, né? Ele falou, então vamos ser mesmo, acabou. E ficou por isso. Ainda tem outro detalhe ainda da dureza dele. Eu já namorava essa minha esposa quando estava no quartel. Quando eu saí do quartel,
Eu falei com o papai, pai, eu vou fazer uma cópia da chave, porque o papai era o que fechava a casa. Para o senhor não ficar me esperando. Ele falou, não vai fazer chave coisa nenhuma. Ninguém pediu para fazer chave antes de você, por que você teve esse atrevimento todo? Não vai fazer chave da cópia, não. A casa é minha, quem tem que fechar sou eu. Pai, mas eu tenho namorada, às vezes a gente pode se cuidar e ficar um pouquinho mais tarde. Fica até a hora que você quiser. Mas fica sabendo, você vai me achar sentado aqui esperando você chegar. E era. E eu não fiz. Depois, passados muitos anos, eu morava lá embaixo. Meu neto chega, faz um barulho lá na porta, de madrugada eu vou ver aqui que era o meu neto, com chave na porta. Essa minha bisavó que eu conheci, ela era bem brava, né? Meu pai também falava que ela era muito brava. E olha que meu pai é um dos netos mais velhos que ela teve, né? E a minha mãe já fala que a Filomena era um doce de pessoa, que era uma avó maravilhosa, uma avó que fazia tudo. Até a minha avó, mãe do meu pai, que é a Yolanda, que foi criada junto com a minha mãe, elas eram vizinha, foi criada pertinho. Então ela falou que as duas também fazem a mesma idade. Ela também fala que a avó, que ela chamava Filomena, mas chamava de Mena. Aí que a avó Mena, todo mundo falava a avó Mena, que era uma pessoa muito boa, mas muito boa mesmo. Ela era mais carinhosa, gostava de levar elas para passear. Chegava e abraçava a vovó. E o vovô ficava naquele canto assim, olhando para nós assim, ó. Olhando assim. Nós tínhamos medo dele, porque ele era brabo. Mas ele era bom, ele ensinava a gente como viver, criar filho. Quanta coisa hoje que eu estou criando meus filhos, eu tenho 62 anos de casado, eu faço coisa que ele me ensinou. Mas a maior coisa que ele deu para nós foi ensinar a trabalhar e ter educação e respeitar os mais velhos. Olha, o italiano era assim, dotado de um coração muito generoso, de fazer tudo pela família. Ao mesmo tempo, era de um temperamento assim, nervoso, e muitas vezes até conversando naturalmente, parecia que eles estavam sendo agressivos. Se envermelhavam, ficavam assim nervosos, mas eram pessoas boas. Boa gente, tutti boa gente, todo mundo boa gente, porém assim, são meio, parece, dá a impressão que o italiano que está falando, está agredindo, fala alto, ele parece que, né? Mas não é por aí, o italiano é muito boa pessoa, os italianos aqui todos são. Se souber conversar, o italiano tem tudo com ele. É pessoa trabalhadora, lutadora, trabalhadora, honestos, dependeu, garra junto, tá aí todo mundo. Começa a conversar, parece que tá brigando. Dá a impressão essa, mas não é isso. Acho que a própria qualidade, é como se fosse um defeito, parece. Parece que tá brigando, mas é uma conversa só. E outra característica muito importante que ele nos traz, que é o emotivo, que é chorar. Que a Mirella chora com a morte. Daqui a pouco eu choro. De uma formiguinha. Então, assim, a gente traz essa carga e essa coisa também, tanto da explosão, né? Quando falar alto, tá nervoso, falar com as mãos, né? Esses meus amigos sempre falam comigo. Nossa, a Adriana é uma italiana, porque eu gosto muito, e Mirella também, né? A gente fala com as mãos, é explosiva e também, ao mesmo tempo, a gente é muito emotivo. Isso a gente trouxe muito também, né? Da carga dele também, dessa coisa muito, muito italiana. Né? Porque a Adriana está falando uma coisa da explosão que eu acho assim fantástica, essa explosão italiana, e às vezes ela é difícil de ser entendida, porque eu só fui entender essa explosão também quando eu fui na Itália, porque o povo chega, fala e grita, você acha que um vai matar o outro. Daqui a pouco, 2 minutos, eles estão conversando, sentados, tomando café. E é uma coisa que a gente faz também, porque o papai também não era só santo, ele era explosivo. Então, assim, você explode, mas é uma explosão sem rancor, entendeu? O sangue subiu, pronto, acabou a gente. Mas já falei, então tá tudo bem. Né? Então, eu acho que isso é uma característica também que a gente tem e que, muito provavelmente, os outros italianos, filhos de italianos, também mantêm sem saber. Né? Explode ao mesmo tempo que é aquela explosão, depois é a tranquilidade, gente, passou. O defeito, para mim,
é a passionalidade, assim, tipo, tem hora que o sangue esquenta e aí não tem como, assim, aí você não age com racionalidade, assim. Italiano fala muito, e italiano é muito franco, mas todo italiano é muito católico. Todo italiano é solidário. Qualquer italiano que você chega perto dele, ele pode ser bravo o que for. Você soube conversar com ele, você ganha ele qualquer hora. Qualquer hora da noite, para nós aqui não tem horário. Pode deitar aqui, eu me peço esse carro para o Rio de Janeiro. Ó, não tem gasolina não, eu ponho gasolina para você. Pode ir embora no carro. A nossa qualidade de italiano é essa. Agora, nós é muito franco demais. O que nós temos que falar, nós esconde. Escapou da nossa presença, portanto, nós não falamos. Nós é dessa opinião. Olha, eram praticamente todos católicos. Estela Giarola era catequista premiada lá na cidade de Sereia. Então, era muito forte a religião, principalmente a católica. Eles tinham assim, um respeito muito grande pelos padres, freis franciscanos, participavam. Meu pai era mais liberal, mas minha mãe era mais rígida, muito católica, ele gostava muito de igreja, achava que a gente tinha que ser padre. Eu cheguei a estudar para seminarista lá no Caraça. Eu era coroinha, ajudei missa do meu tio muito tempo. Ela era mais rígida com essa questão do que meu tio, que era padre. O padre Bispo teve o nome do vovô Giarola. E no dia que ele nasceu lá na colônia, na casa do vovô Giarola. Então, a hora que ele nasceu, que chorou a criancinha lá no quarto, o vovô levantou as mãos para o céu e falou assim, nasceu um padre. Falou, saiu espontâneo, assim, nasceu um padre, pronto. Nasceu um padre, que era o padre Luiz, de fato, ele foi ser padre. E teve mais padres na família, mas com o nome de Luiz Giarola, foi só ele. Sempre teve uma devoção muito grande pela Madonna della Tempa e da Terra. San Rufo, que era a aldeia dele, que até hoje é uma aldeiazinha pequena, né? Muito pequena. A santa de lá, de devoção deles, é a Madonna della Tempa e a Nossa Senhora do Rosário. Mas eles acreditavam que essa Nossa Senhora do Rosário apareceu lá nesse lugar chamado Tempa, e eles falavam Madonna della Tempa, era a devoção do Pedro. Tudo ele pedia Madonna della Tempa. E o vovô, quando ele estava meio doentinho, ele me chamou, lá no quarto, quando ele me chamou eu e meu primo, Newton, que falou assim, os dois mais novos, era um casalzinho. Eu era filho da Bilina e o Newton era filho de tio Antônio. Então, ele falou assim, todo dia você vai rezar, meu Jesus, misericórdia, pela alma do vovô. Isso eu lembro direitinho. E eu rezei durante muitos anos. De uns tempos para cá que eu não rezei mais, porque eu já amo celebrar a missa para a família inteira, então achei que não era preciso mais. Meu avô foi o construtor daquela igreja no Giarola. E com a morte do meu avô, meu pai tirou a parte da herança em roda, com o terreno em roda da igreja e a doou para a diocese. Ele tinha um amigo dele que era o Monsenhor Tortoriello. Era muito amigo da família, foi o que assistiu meu avô na última hora. E o meu avô tem uma história dele, a gente não tem como comprovar, mas ele previu a morte dele uma semana antes, inclusive o horário. E tudo que ele conta se realizou. Ele conta que o senhor Tortoriello que celebrava a missa não uma vez por mês, mas ia todos os domingos lá para macarronada. E o meu avô, muito amigo dele, falou com ele que ele já estava no fim da estrada, esse é o palavreado dele, estava no fim da estrada, que tinha muito poucos dias de vida. Que o Monsenhor rezasse por ele. E o Monsenhor falou que ele queria rezar para ele ter vida, né? Queria rezar para ter vida. Ele falou, a sua oração então está fraca, porque eu vou morrer no domingo que vem. E chegou de manhã cedo, ele mandou meu tio pegar o cavalo, vir buscar o padre, porque ele queria a presença do padre. O padre chegou lá e começou a brincar com ele. E ele tinha aqueles livros de italiano, tinha os ofícios da Boa Morte, aquilo tudo. Ele falou, compadre, nós não temos muito tempo para perder, não.
nós já conversamos o suficiente. Vamos fazer as orações da boa morte. O padre fez as orações quando foi 1 hora. Ele faleceu. E explicou todinho. Me coloca no trem, no vagão fúnebre que existia naquele tempo, né? Mas não para em Chagas-Dória não, que era Matozinhos. Para na cidade, porque lá vai ter muitos amigos me esperando. Se realizou.